Estamos de volta com o programa Raio de Sol e hoje nós estamos aqui abordando, gente, a importância do PET no desenvolvimento infantil. E vocês estão vendo aqui como Poliana está passando para a gente, que coisa maravilhosa, né? Então agora, você já falou da ansiedade, já falou do estresse e a solidão. Para que é uma companhia melhor do que um pet em casa, né? E hoje a gente tem muitas pessoas que estão aí utilizando o pet para não se sentir só. Nós vemos aí o mercado dos pets crescendo muito. Sim. Muito, tem crescido muito a utilização de pets para depressão, gente. Pessoa com depressão que tá ali sozinha, se sentindo no sol. Tem um animalzinho ali que faz companhia, porque o pet, ele faz parte da nossa história, né? Sim. Mas hoje você pode perceber que cresceu muito mesmo a companhia de um animal, porque ele não te cobra nada, ele só te dá, ele só te dá amor, ele te dá carinho, por mais que você dane com ele tá ali de volta. Então assim, o pet, principalmente, aí a gente meio que coloca ali o cachorro, né, que a gente tem mais esse vínculo aí, que é mais fácil de colocar dentro de uma casa, dentro de um apartamento. O gato também, mas o gato, ele tem a hora dele. Sim. Ele tem um ambiente dele, mas o cachorro, ele é mais dócil, mais fácil, e ele gosta, né, ele gosta de carinho, ele gosta dessa troca. Então, está sendo muito utilizado, principalmente para pessoas que moram sozinhas com depressão, muito mesmo. A pandemia ajudou a isso? Trouxe. Eu acho que veio esse boom dos pets da pandemia, porque a pessoa se viu só. E aí, quando você coloca um animalzinho ali com você, você tem ali alguém, mesmo que ele não fala a sua fala, não fala a sua língua, mas ele te responde, ele tá ali, ele te dá atenção, ele te dá carinho, ele te dá afeto, ele te dá um aconchego. E eu creio que veio dali para cá, esse crescimento, assim. Foi Natal de 2019. Eu encontrei lá no Raio de Sol um gatinho, ele cabia aqui, ó. Certo? Bem assim. E aí, tem um recesso lá no Raio de Sol, nós temos o recesso, né, e ficaríamos lá uns 15 ou 20 dias, tudo fechado. E aí aquela coisa mais linda, desse tamanho assim, aí eu mostrei para minha mãe, né, e mamãe, não, você vai sair, então eu vou levar ele lá para casa, para ficar esses 15 dias que você estará fora. E aí ela ficou com o gatinho. Quando eu voltei, quando nós voltamos às atividades, ela, não, você não vai cuidar dele direito, não. E aí, foi a companhia dela na pandemia. Olha que interessante. Foi todo momento, a gente fala assim, a palavra de Deus, que colocou essa gatinha, né, na vida dela, porque aí, assim, hoje ela tem 89 anos. Nossa. E aí, essa gata é tudo. Certo? De estar dentro de casa, de estar fazendo tudo isso, né? E aí, assim, a gente vê, as pessoas desenvolvem uma forma de comunicação, não é? Com os animais. Você contando da sua mãe, eu vou te contar do meu sogro, que o meu sogro, ele achava esses gatinhos pequenininhos onde ele trabalhava e ele levava para casa dele. Só que ele levou ele levou 2, ele levou 3... Ele foi levando os gatinhos para casa dele. E aí hoje é a companhia deles. Eu falo assim que ele precisa socializar agora com gente humana, que ele está socializando muito com os gatos. Com os gatos. Com ele. Mas a pessoa, ela começa a utilizar o pet ali para conversar, porque às vezes não pode sair, ou às vezes está ali se sentindo sozinha. E aí é como se o animal entendesse o que a pessoa está falando. E o gato, ele balança o rabo, né? Deita ali assim, espreguiça. O cachorrinho, ele balança o rabinho e deita de uma forma. Ou às vezes até o cachorro em si, ele late respondendo.
Então, assim, não sei se vocês viram alguns vídeos já desses aí do TikTok de cachorro tendo a sensação de que aconteceu alguma coisa ruim com as crianças e tira a criança ali daquele ambiente. Também tem essa percepção. Sim. E é muito interessante essa conexão. Até mesmo quando a mãe está gestante e já tem um animal em casa. O interessante é que a percepção e o elo que cria entre o pet e a criança. É um vínculo extraordinário. Isso aí está vendo o quanto isso vem ajudando, né? Além de ter, né, a questão desse pet, ele pode ser a alegria da casa, né? Sempre é. A alegria da casa. Sempre é. A maioria das vezes o pet é a alegria da casa, né? Mas aí agora a gente entra aí na questão assim, a família tem que gostar, né? Certo. Tem que haver o respeito. Exato, porque ele é um membro da família. Então, é porque às vezes a gente vê muitas notícias ruins aí, né, rolando na internet também. Aí a gente não vai entrar em outro sentido aqui. Mas a família tem que aceitar isso, porque a partir do momento que você está aceitando um pet na sua casa, você está entendendo que você está aceitando um membro para sua casa, vai fazer parte da sua família. Né? Certo. Então, aí a gente vai entrar nesse outro contexto aí, que nós temos algumas pessoas que às vezes decidem que não quer mais e aí fazem coisas que vão além do que a gente possa imaginar. Então, aí esse contexto a gente já sai um pouco aqui mas para você ter um pet, você precisa ter consciência que ele é um ser vivo e que ele é um membro da sua família. Sim. Mas aí nós temos que ver também que precisa ter limites, né? Exatamente. Porque o pet, não é porque é um pet, eu sei que é um gatinho, é um cachorrinho, é alguma coisa que você tem que colocar e tem que ficar o tempo inteiro em cima da sua cama, né? Aí a gente já entra também num contexto muito complexo. Né? E precisa desses limites, né? Mas olha, mas eu gostaria que você, certo? Repetisse para o pessoal o seu Instagram, sim, tá? E onde eles podem encontrar com você. Olha, o meu Instagram é Poliana, com 2 L's e 2 N's, porque, né, a minha mãe gosta de complicar as coisas. Então, Poliana com 2 L's e 2 N's, vilela.pc, e o meu telefone é 629-8456-6208. Certo? Então aí, ó, gente, não deixem de estar seguindo ela nas redes sociais, tá? Precisou, então conte com ela, para ela estar aqui, certo? Ela está trazendo informações valiosíssimas para todos nós, né? Você poderia, sim, para a gente estar vendo, conversando um pouquinho, quais são esses limites que os pais precisam colocar da criança com o seu pet? Sim, é importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente pega um pet, ele tem, por exemplo, o xixi, você tem que fazer uma educação, né, com esses animais. Então, a criança e os pais, eles têm que fazer esse ensino. Então, quando você tá ali com ele pequenininho, né, ele chega e ele precisa ser educado para o ambiente. E aí, o que acontece? Você tem que delimitar o lugar, o espaço e como você vai fazer isso. Apartamento é mais complexo, né? Apartamento é mais difícil, porque você precisa descer e tal. Mas hoje em dia existe aqueles tapetes higiênicos. Sim, enfim, hoje tem muita coisa no mercado que eles foram criando. Mas o lugar onde ele vai dormir, ele tem que entender que ali é o lugar de dormir, assim como a criança. Então a gente está fazendo uma educação, né? Então, horários, ele tem que se alimentar no horário também. Então, ele tem uma rotina igual nós adultos temos uma rotina, a criança tem uma rotina e o pet também tem. Então, e um vínculo que eu quero fazer aqui também, que é o quê? As crianças, e é onde entra também o pet aqui, quando o pet está em casa, a questão da rotina.
Aí a gente começa a trabalhar isso com a criança e o pet, porque o pet ele precisa a criança vai entender que ele precisa se alimentar, que ele precisa de dormir, que ele precisa de água, e a criança também precisa ter os seus horários. Então a gente começa a fazer esse vínculo, porque às vezes a criança não tem essa rotina, a criança não tem esse. E aí, junto com o pet, a gente vai trabalhando isso também, para a família entender que a criança precisa de limite, a criança precisa de uma rotina, assim como o pet. E aí a intervenção ajuda muito. Isso. Você falando aí, eu estou aqui pensando. É uma maneira de você estar educando um e ao mesmo tempo o outro, porque é muito particular de cada criança. Exato. Cada criança apresenta uma necessidade diferenciada, né? Ainda mais se nós pegarmos uma criança com espectro, né? Então, assim, esse cuidado que nós temos que, enquanto pais, enquanto educadores, também, que na hora que pelo menos eu levo lá para o Raio de Sol, e hoje no consultório, você trazendo isso, em tudo a gente tem que estar tendo essa relação e colocando os limites. Exato. Né, para poder estar seguindo. Mas qual conselho você daria para os pais que estão pensando em ter um animal em casa? Primeira coisa, que quando os pais decidem, né, que vai colocar um pet em casa, é a questão do tamanho, da responsabilidade que você tá ali, que você vai ter com esse pet, porque ele demanda também, ele demanda assim como seu filho. Não, claro que é diferente, né? Que eu não estou fazendo a comparação de um pet com um filho, mas tem uma demanda. Então, você tem que ver a questão do espaço, você tem que ver se aquele pet que você tá querendo adquirir, ele vai caber no seu orçamento, porque você vai ter despesa com o seu pet, você precisa comprar ração, a vacina. Então, primeiro você faz um contexto para ver, né? Faz um levantamento se você realmente vai conseguir colocar mais um membro na sua casa, mais um membro na sua família, porque é uma responsabilidade. Não deixa de ser uma responsabilidade e uma demanda. Então, senta, vê, porque geralmente a criança ela pede um animal específico. Tem muitas crianças que pedem um animal específico, por exemplo, o coelho, porque ele é muito fofinho, ele é muito gostosinho de apertar, aí a criança quer esmagar aquela coisinha fofa, e aí o coelho, ele tem uma demanda diferente do cachorro, o gato tem uma demanda diferente, o peixe, porque o peixe ele não fala, o peixe não late, o peixe não, né? Então se você tiver uma correria muito grande, você vai esquecer do seu peixe, esquecer de colocar a comida para ele. Porque hoje em dia abriu muito o leque de pets. Hoje nós temos uma demanda assim, enorme de pets. Então, hamster também é um pet, né? Que às vezes as crianças gostam muito, porque ele é petitiquinho, né? Então você tem que avaliar. Eu consigo colocar mais esse membro aqui na minha família? Não, eu consigo. E demandar por exemplo, a criança, eu consigo colocar a responsabilidade para essa criança? Ela vai conseguir vai cumprir as tarefas dela em relação a esse pet? Beleza. Então, aí, em conjunto com o filho, ou né, a família no contexto, vamos conseguir? Vamos. Aí você... E hoje tem muita feira de adoção, né? Muitas feiras. Sim. Que às vezes você não precisa ir de gastar para comprar, né? Porque hoje o povo quer comprar, mas a gente tem muitos animais aí que você pode adotar. Muitos. E assim, você diria que tem um legado em você proporcionar para o filho, dar um pet de presente? A gente poderia deixar algo assim para essa criança? Olha, quando eu vejo assim, aí agora eu vou entrar um pouquinho aqui na minha história. Quando eu vejo, parece que todo momento da minha infância, adolescência e já adulta, tem um animal na minha casa. Sempre assim, o pet faz parte da minha história. Então, eu vejo que faz toda a diferença. É como se tivesse uma alegria. Às vezes você tá ali, né, triste, né? Às vezes você tá ali um dia assim, meio... E aí você tem aquele rabinho balançando assim, né?
E aí agora eu faço até uma referência aqui, meu esposo, que a gente tinha uma cachorrinha pretinha que a gente adotou numa dessas feiras aí também. Aí ele falava assim, ela chamava Lilica. A Lilica tá com o rabinho lá me chamando. Aí ele fazia assim, ela tá lá com o rabinho me chamando. Então, eu acho que quando você vai e aí você mostra pro seu filho que você tá dando aquilo ali para ele cuidar, que ele você tá dando um complemento para a família, que às vezes a família não pode ter filho a mais, né? E aí esse outro membro vem, e aí quando esse membro chega na sua casa, parece que até o ar muda, a alegria muda. Faz a diferença. É incrível. E aquela pessoa que ela tem depressão, você vê uma melhora. Olha aí. É interessante você, assim, porque aí a pessoa, ela vê uma companhia, ela vê alguém ali com ela, sabe? É muito interessante. Tá. E você gostaria de deixar um recado para alguém? Sim. Olha, pais que estão aí pensando, né? Aí a gente vem aqui em trazer um animal para sua casa, seja consciente, né? Porque ele é um ser, ele precisa de cuidado, ele precisa de carinho, ele também quer atenção. E coloque esse membro na sua família se você realmente, né, vai conseguir cuidar, porque hoje a gente vê muitas pessoas fazendo judiando de animais, e eu acho que não é por aí, né? Então, assim, vamos cuidar, né? Vamos, se você quer essa responsabilidade, seja consciente. E busque também ajuda para o seu filho, né? Se você tá vendo ali que ele tá querendo, então uma companhia, veja se você pode colocar esse pet na sua rotina. Você vai ver uma diferença enorme. Olha aí. Fica a mensagem, gente. Eu garanto para vocês que um pet na nossa vida faz a diferença. Certo? Então, olha, eu agradeço, certo? Não só eu, a TV Alegria, tá? Nós agradecemos, tá? Todas essas informações, todo esse carinho, né, que você tem aí com os pets hoje, você trabalhando como psicóloga, fazendo essa conexão, né? Trazendo um pouquinho mais de brilho, de ajuda, de apoio para essas crianças, né? Tá? Que Deus possa estar aí, tá? E aí hoje, gente, nós aprendemos que a convivência com os animais vai muito mais além da companhia, né? Falamos sobre empatia, responsabilidade, afeto, desenvolvimento emocional. Falamos sobre os vínculos verdadeiros, né? Sobre o cuidado. E sobre como pequenas atitudes no dia a dia podem transformar qualquer criança. E ela pode enxergar o mundo de uma maneira diferente. Os animais ensinam sem palavras. Ensinam sobre amor incondicional. Ensinam sobre respeito, presença e conexão. E talvez a maior lição seja essa. Cuidar de um animal é também aprender a cuidar do outro. Exato. E a cuidar de si mesmo. Quando uma criança desenvolve empatia, ela se torna um adulto mais consciente. Quando aprende a amar, ela aprende a respeitar. E quando se sente acolhida, ela cresce mais segura e mais forte. Certo? E aí, olha, que possamos valorizar esses vínculos, incentivar as relações saudáveis e compreender que o desenvolvimento infantil também passa pelo afeto, pela convivência, pela experiência vivida a cada momento. Poliana, novamente, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, sua vivência, sua sensibilidade conosco. Que sua trajetória continue impactando positivamente tantas famílias. E a você que nos acompanhou, fica o convite a uma reflexão. Que tipo de relação estamos ensinando às nossas crianças? Boa noite
E o nosso programa Raio de Sol continue iluminando mentes, fortalecendo famílias e transformando histórias. Até o próximo programa. Gratidão.